Em instantes ela será encontrada. Encontrada onde está boiando, os dedos bem abertos na água que, por conta do movimento, tem um aspecto marmorizado, os cabelos espalhados como um leque japonês. Peixes deslizam por baixo dos fios e os atravessam, patinam pelo contorno do corpo dela. O filtro zumbi. O lago cintila e tremeluz. Ela estremece na superfície. De manhã mais cedo, a neblina cobria o chão, uma neblina em espiral, típica de São Francisco, grossa como veludo e fria, mas agora seus últimos resquícios estão se dissipando e o pátio está banhado de luz. O pavimento de pedras, o relógio de sol, os narcisos enfileirados. E o lago, aquele círculo perfeito afundado junto ao muro da casa, com seus peixes reluzentes e as folhas de lótus que parecem estrelas. Em instantes, um grito vai cortar o ar. Até lá, tudo permanece imóvel e em silêncio, a não ser pelo leve ondular da água, pelo tráfego lento das carpas e pelas ondas provocadas pelo cadáver dela. Do outro lado do terraço, as portas envidraçadas se abrem, fazendo o sol refletir na vidraça. Um arquejo. Então, o grito. Ela foi encontrada. A senhora gosta de mistérios? Nick olha de relance pelo espelho retrovisor. O taxista encara com olhos semicerrados através de lentes redondas e grossas como o fundo de um copo de tequila. É que a senhora parece estar lendo um livro de mistério, diz ele com a voz rouca. O carro passa por um buraco e estremece. Ela brande o livro de capa mole. Agatha Christie, Morte na Mesopotâmia. O cara gosta de conversar, e Nick sempre tenta agradar. Ser taxista deve ser um trabalho solitário. A senhora fuma? Não. Que bom. Ele enfia um cigarro entre os dentes. É bonita demais para morrer jovem. Ele acende o cigarro com um isqueiro surrado, e Nick aciona o controle de abrir a janela. O ar branco, frio e úmido invade o carro e toma conta do banco de trás. Ela torna a acionar o controle até deixar apenas 1 centímetro da janela aberta e inclina a cabeça em direção ao vidro, onde consegue distinguir o próprio reflexo. Cílios pontudos de rímel, a boca lustrosa de brilho labial. Ela não é tão bonita assim. Sabe disso e não liga muito. O táxi sacoleja. Sua bolsa cai no chão. Acho que o senhor encostou no meio-fio. Ah, é. Paciência. O taxista encara o retrovisor com uma cara feia. Me espanta os aviões estarem pousando. Foi um milagre a senhora ter conseguido aterrissar. Para Nick, que não anda muito de avião, aterrissar é sempre um milagre. Ela olha para além do motorista em direção à maré estagnada da neblina do final do dia. Parece perolada à luz dos faróis. Que tempo horrível para junho. Aposto que lá no leste o tempo não é assim. Não. Lá no leste. Falando assim, parece um lugar mítico, a uma distância impossível. O taxista grunhe, satisfeito. Em seguida, aciona a seta ao mesmo tempo que o carro faz uma curva fechada e começa a subir uma ladeira. Nick se segura no cinto de segurança. Mas eu estava falando de mistérios. A fumaça sai da boca do taxista, rodopiando no ar frio. São Francisco tem muitos mistérios. Já ouviu falar no assassino do Zodíaco? Ele nunca foi pego. Pois é, nunca foi. Ele faz uma careta no retrovisor. Nick fica quieta. A cidade é dele, a história é dele. Ele é o nosso Jack, o estripador. Aí a gente teve também o Romance dos Céus. Foi um avião comercial que desapareceu nos anos 1950. Estava indo para o Havaí e, do nada... Um trago no cigarro. Desapareceu. Uma baforada. O que aconteceu com o avião? Vai saber. A mesma coisa o dirigível fantasma. Foi durante a guerra. Uma dupla de soldados zarpou flutuando num Goodyear. E quando ele se espatifou em Daly City, não tinha ninguém a bordo. É um mistério, como eu disse. Olha ali. Ele acena com a mão à direita. A casa mais antiga aqui de Pacific Heights.
Nick consegue ver uma casa branca em estilo vitoriano com janelas que parecem dois olhos arregalados, recuada em relação à rua como se tivesse levado um susto. Construída 50 anos antes do terremoto, narra o taxista, contando vantagem. Já era uma casa de meia-idade e sobreviveu. A casa parece surpresa, observa Nick, como se não conseguisse acreditar que continua de pé. O homem torna a grunhir. Nem eu acredito que esteja. Eles seguem avançando. De ambos os lados, placas de sinalização brancas reluzem em meio à neblina como dedos fantasmagóricos apontando para a frente. Por aqui. Siga em frente. A senhora disse que era de Nova York? Disse. Bom, este aqui é o bairro mais caro do país. As casas assomam dos dois lados da rua, espectrais em meio à névoa. Senhoras oitocentistas, esbeltas e empertigadas, todas vestidas em tons pastel. Um casarão em estilo espanhol coberto de era. Uma casa imitando o estilo Tudor, com vigas e gesso por cima de tijolos dispostos em padrão espinha de peixe. Duas em estilo Rainha Ana, cujo acabamento de madeira parece uma toalhinha de bandeja rendada. Algumas são do pessoal da tecnologia, informa o taxista. Google, Uber. Aliás, a Uber, vou te contar. Ele fecha a cara, mas não fala nada. Mas ainda tem muitos herdeiros por aqui. Gente rica desde sempre. O vapor assombra as ruas adiante. Eles vão avançando por protuberâncias no asfalto em ondas que ora sobem, ora descem. Nick recupera o fôlego. Aqui em São Francisco também tem autores de mistério. Dashiell Hammett. Ele morava ali atrás, na Post Street. Mais uma placa surge em meio à bruma, instando-os a seguir em frente. Continuem. Por aqui. Ah, vamos ver se a senhora conhece essa. Ele masca o cigarro. Um autor de mistério que morava em... Onde era mesmo? Peck Heights. Algum lugar bacana. Aí, numa noite, a mulher e o filho do cara sumiram. Nick estremece. Do nada. Que nem o tal avião. Deve fazer uns 25. Não, uns 20 anos. Foi na véspera do Ano Novo de 1999. As palavras flutuam numa nuvem de fumaça e ficam balançando ali, feito boias. O que houve com eles? Ninguém sabe. Teve gente que desconfiou do irmão. Digo, do irmão do escritor, da mulher dele e até dos dois. Teve gente que jurou que tinha sido filho. O filho do irmão, digo. Tinha os funcionários também, um cara, uma garota. Mas a maioria... Eles dobram uma esquina. A maioria acha que foi o próprio escritor. Pronto, aqui estamos. Anuncia ele ao mesmo tempo que o táxi freia junto ao meio-fio com um cantar de pneus, fazendo Nick ser projetada para a frente e o livro escorregar de seu colo. Ela observa o taxista deixar o banco do motorista e dar a volta até o porta-malas. A brasa de seu Marlboro cintila em meio à neblina, brilhante como um fogo fátuo. Nick enfia o livro de volta dentro da bolsa. Inspira fundo, dá uma tossida. O interior do carro tem o mesmo cheiro de um cinzeiro. Então empurra a porta e sai para o meio da névoa. Parece uma rua fantasma. Os vultos das casas mal passam de sombras e as fachadas parecem caveiras encarando-se de um lado a outro da rua. Ela torna a estremecer. A senhora veio precavida com esse suéter, comenta o taxista enquanto a porta se fecha atrás dela com um baque. Nick olha para si mesma. É sua peça de roupa mais cara, um suéter de caxemira simples, cinza escuro com gola em V, recém-lavado a seco. Em algum ponto, sobrevoando o Nebraska, ela tinha derrubado cerveja na parte da frente dele. A calça jeans, pelo visto, continua coberta de pelos de cachorro, mesmo ela tendo passado um fuso horário inteiro tentando limpá-la com a ajuda de uma pinça. Quando torna a erguer os olhos, o taxista está encarando boquiaberto a subida íngreme do acesso de carros da casa. Ele se vira para ela. É essa a tal casa, diz ele. A do mistério. A senhora sabia? Me pegou no flagra.
E é como ela está se sentindo mesmo. Então pode me explicar por que me deixou ficar falando? Eu não quis interromper. Explica ela com delicadeza. Não teve a intenção de enganá-lo, mas ela já leu tudo sobre a esposa e o filho desaparecidos. A essa altura, sabe tanto quanto qualquer um pode saber. Ou quase qualquer um. O taxista dá um trago no cigarro e o joga na rua, fazendo-o traçar uma cauda de cometa atrás de si. Quem diria? Está só de visita? Ele olha para sua bagagem. Uma mala de rodinhas compacta e uma pequena mala vintage estilo baú, com fechos de couro e taxinhas, toda coberta por etiquetas de viagem. Vou ficar pouco tempo.